Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Estamos no ar. Olá, estamos online. A Nossa, mãe que tá voz on, de... aquelas, a louca. Que isso? Que voz de avião, né? Tipo, É, olá, né? Atenção, passageiros. Quer dizer, não passageiros. sei se isso é meio sexy para um avião, talvez, não sei. É, né? Olá. Que isso? Melhor não. Olá. Olá. Oi, César. Tudo Oi, bem? Virgínia, tudo bem? Tudo bem também. Hoje temos conosco Humberto Gomes. A gente precisa daquele, Olá. a gente precisa daquele som de sabe, alguma coisa pra botar Podia, pra... né? De começar umas coisas. Vou Gritaria tentar e fazer tal. isso. Eu vou fazer isso, eu vou gravar Humberto, Vale. boa, a gente podia pedir para todos os convidados fazerem os barulhinhos, a gente faz um compilado. Exato. Humberto Gomes é meu amigo há 20 anos. A gente, assim, ele foi meu professor de teatro e a gente se conectou rapidamente pelo desgosto pelos outros, basicamente. Justo. E o bom estava fazendo teatro. Tanto que ele me chama de filho, eu chamo ele de pai, de tanto que a gente se identificou. Humberto é multiartista das artes cênicas, pessoa talentosíssima e que eu amo de paixão, que eu queria ver mais, mas sempre que a gente se encontra é sensacional. Olá, Humberto. Olá, tudo bem com você, Vicky? Oi, César. Eu estou muito feliz de estar aqui, fiquei feliz com o convite. E acho que é sempre bom falar de gosto, de desgosto, de agosto e do que a gente tem gosto também, né? Não é exato, de mau gosto, exato. É tipo, e por aí isso, vai, né? Tá valendo tudo mesmo. E, ó, eu vou mandar já aquela pergunta, César. Aquela primeira Tá. perguntinha de sempre. Que é, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. O que é que está te inquietando no momento? No dia de hoje, na semana, no mês, no ano, na década, na vida? Mentira. O que você está te inquietando no momento, Humberto? Vocês sabem que eu estou fechando um ciclo de 40, dos 40, né? Daqui a 6 meses eu faço 50 anos. Então, eu estou tendo muitas inquietações sobre as escolhas que eu fiz, se realmente o que vale a pena, o que não vale a pena. Então, me inquieta muito saber calar e saber falar na hora certa. E eu não estou tendo muitas medidas para isso, assim, porque às vezes as pessoas têm esperado um pouco de resposta, né? E eu não dou, e ao mesmo tempo também, quando elas não esperam, eu também dou. Mas também tem a ver com as minhas expectativas isso, né? Então, esse mix de emoções tem me inquietado ultimamente. Você vai ser de falar ou não falar, é uma questão de vem de uma vontade de comunicação ou de uma ansiedade? Tipo, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que a pessoa espera alguma coisa? Essas coisas de falar ou não falar? Olha, César, eu acho que na atual situação as duas, sabe? Porque tem ansiedade de colocar em prática, né? Eu me coloco muito como proativo, assim, né? Eu tenho um pensamento muito rápido. Então, às vezes, quando eu tenho que desenvolver uma ideia ou alguém está falando alguma coisa, aí eu já elaborei uma imagem na minha mente ou uma solução. Então, eu tenho tentado dar uma segurada nisso, porque o acompanhamento da mente da gente não é o mesmo acompanhamento da mente do outro, né? E às vezes isso acaba gerando muito conflito. Então, nesse ponto, assim, eu tenho me retirado mais, sabe? Porque o Humberto sempre falou muito bem, inclusive respostas rápidas e certeiras sempre foi uma característica sua, né? Não estou conseguindo imaginar um Humberto calado. Por que isso está te incomodando tanto? Misterioso. Por que está te incomodando? Se você, segundo a Virgínia, sempre foi assim, por que te incomoda agora? Não falar? Ou falar? Ou falar. Ou falar demais, ou não falar. Tem me incomodado para saber. Não. É porque, olha isso, né? É histórico. A Virgínia falou de uma coisa desde sempre, né?
Tem uma pessoa que eu sempre admirei muito na minha vida, foi minha avó. Ela era aquela pessoa dotada de sabedoria popular. E quando eu era criança, ela ficava falando assim, ó, não seja quieto, tenha resposta, fale, olha ali que estão enchendo de tempo. Ela ficava me instigando a isso. Só que Olha, eu não conseguia me posicionar muito, né? Pequeno, tipo, sempre num lugar mais de servidão. Só que a hora que eu comecei a desenvolver isso, daí eu fui com tudo para o Brasil, né? Vai para frente e fala. Sempre falava tudo, tinha uma resposta, tinha colocado. Mas hoje esse incômodo, essa inquietação, é muito mais assim, pensando, será que vale a pena? Tem coisa, vale a pena discutir? Vale a pena falar uma coisa que talvez seja tão mais a ver com o meu ponto de vista que daí o outro não vai colocar, enfim. Então, quando eu vejo que vai para um caminho que possa gerar algum conflito, eu estou com preguiça de ficar argumentando e brigando, assim, ultimamente, sabe? Então, entra muito nesse lugar de, ok, se entendeu até aqui, vou me colocar, vou escutar e vou digerir isso, sabe? É nesse ponto. aquela coisa Mas de o, escolher as brigas, né? Escolher as guerras, sei lá, que vai travar, enfim, né? Aham, Vale sim. pois é. mas o não se colocar te gera uma angústia, por exemplo, pai, devia ter falado isso. Ai, agora, sabe, você fica Eu repensando isso tenho quando você não mais fala. essa angústia porque eu não sou É de isso. falar, e daí eu fico no banho ganhando todas as discussões que eu tive. Fica. Não, então, ou quando você, que nem o Humberto, né, de falar e escolhe não falar, quando você escolhe de uma forma, entre aspas, né, natural, assim, tá bom, tudo bem, deixa quieto, não vou... Mas às vezes você fala, não vou falar, não vou entrar nessa briga. Aí você volta pra casa e fala, ai, Deus, preciso fazer alguma coisa. Fica aquela coisa no estômago de querer. Acontece isso? Não? Você tem essa. Acontece. Ontem mesmo aconteceu. Aí eu Muito bom. tentei digerir, eu vim embora para casa. Meu namorado estava dirigindo, eu abri o vidro do carro, comecei a dar uns gritos, assim, porque eu precisei dar uma extravasada, tipo, ah! E aí ele olhou para minha cara, né? A gente vindo junto, daí eu cheguei, comentei por alto o que tinha acontecido. Aí a gente ia entrar em casa e ainda eu saí tem uma escada de emergência aqui no meu prédio, eu saí lá fora, dei uma respirada, falei, quando a gente entrar, eu não quero mais tocar nesse assunto, porque para dar uma digerida, porque remoer também é muito ruim, né? Você ficar, às vezes, deveria ter, poderia. E aí no presente, você tem que sentir, né? Se você já sentiu naquela hora que não era o momento, se você não sentiu a vontade, é bancar isso também, né? Então, Eu acho que entender Sim. um pouco seu sentimento né, abraçar de alguma forma. Mas você acha que você está lidando bem ultimamente com isso? Ou com não, essa... vou ser muito sincero, interessante, né? Porque quando a gente se ouve, né? Quando a gente fala, por exemplo, nesse momento, falando em não falar e falar, né? Quando a gente fala, você fala, nossa, né? Eu tenho me achado muito confuso nesse aspecto. E aí falei, nossa, minha fala já está muito confusa mesmo. Olha só que paradoxo que eu estou vivendo. Mas estou sentindo que isso faz parte dessa etapa, né? Talvez eu esteja me readequando realmente, entendendo quem eu sou. Porque quando você tem 20 e poucos anos, 30, e você vai ganhando uma maturidade pela experiência, você acha que você tem uma voz muito ativa, e você quer bancar aquilo né, se dane todo mundo. Nesse determinado momento, o que eu sinto é mais uma observação sobre isso mesmo. Então, às vezes, as minhas certezas não são tão certeiras assim. Elas vão mudando nessa flexibilidade, né? Então, como Às lidar vezes tem com a isso? certeza do Tô dia, né? A certeza descobrindo. da semana, enfim. Estava pensando que o quanto foi. Eu acho, vocês dois podem me dizer que não, tá? Posso falar um negócio e falar, não, Virginia, ficou totalmente Oba! equivocada. Eu acho que eu sempre fui uma boa ouvinte. Foi. Né? Uma boa ouvinte. Tô Ai, brincando. Tô César! brincando. Mas dada a nossa Não, história, talvez. Tô brincando. não, tá. Mas eu acho que, tipo, dentro do possível, eu sou uma Não, pessoa que. sim, quando precisa, você Tipo, as pessoas, tá lá. muitas vezes na minha vida, chegaram até mim querendo desabafar, desabafando, enfim, isso aqui. Tanto que daí eu decidi, bom, vou tornar então isso profissão, né? É isso, eu vou virar psicanalista, porque se eu faço isso já naturalmente.
E é muito louco isso, né? Porque quando você está ali naquele lugar de ficar ouvindo, e é um tipo de escuta tão diferente que a gente fica... Tantas vezes eu fico ouvindo a pessoa, mas eu tô pensando, o que ela tá falando? O que ela tá falando? O que tá naquele subtexto ali dela, sabe? Porque às vezes, principalmente quando vem alguém que tá muito fixado em falar só sobre o seu dia a dia, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, que eu tento escutar a mais do que ela tá falando, é sempre um exercício que daí você acaba até, às vezes, não prestando tanto atenção no que a pessoa tá ali, tipo, contando, porque não importa tanto, importa mais o subtexto. E eu fiquei pensando também o quanto aconteceu já na minha clínica, que é recente, de pessoas falarem assim, nossa, eu nunca tinha falado isso para ninguém, e coisas importantíssimas, assim. E isso é muito... eu acho que eu fiquei pensando o quanto a sua profissão também não te ajudou, Humberto, a ser uma pessoa que sempre falou, sempre se investigou os próprios sentimentos, porque você fala, inclusive, nos textos, né? Que você escreve. Então, eu sou professor desde os 18, né? Eu comecei a dar aula muito cedo, sou filho de professora, eu ia com a minha mãe para a escola, e é interessante porque esse caminho acabou surgindo bem espontaneamente na minha vida, de substituir uma professora na escola. Eu estava querendo trabalhar, né, querendo um trampo com 18 anos, e aí eu fui como professor eventual, e comecei a dar aulas de interpretação de texto. E aí tinha essa criação de debate. Eu lembrei, nossa, eu sempre gostei de redação, de literatura, né? E na época eu estava fazendo faculdade de publicidade, que é a minha graduação oficial, né? Eu fui fazer um curso técnico de atuação, e depois as especializações em artes cênicas foram acontecendo gradativamente. Por essa investigação, entendendo o lugar que eu ocupava. Mas poder falar, então, era muito interessante, porque para poder ensinar, você tem que conhecer. Só que você não detém um conhecimento muito formatado. Ele pode até ser, mas você tem que digerir ele em você, entendê-lo para poder passar para a pessoa e gerar um debate. E eu não gostava, quando eu era criança, de professor que pegava e falava assim, e é isso. Eu lembro que uma professora de desenho geométrico que eu tive, ela foi explicar o que era plano, né? Aí a gente não entendeu, né? Porque, tipo, o plano, as laterais de um objeto ali, né? O plano, a faceta de cada objeto. E aí alguém perguntou, mas o que é plano? Eu falei, não entendi. Ela, plano é plano. Esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado aqui. Tipo, aquilo não me disse nada. Engraçado que isso me marcou muito. Eu estava na 7ª série. Então eu fico pensando que o quanto o outro pode colaborar com um conhecimento que talvez ele nem tenha, mas com uma reflexão que ele faz naquele momento. Então, enquanto professor naquela época, eu sempre lia o conteúdo, estudava, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia de, eu vou colocar no Google, no ChatGPT, sei lá onde, para me trazer mais informações, criação de imagem. Não tinha. Era o livro didático, né? E algum conhecimento extra que você lembrava que tinha para fazer associação. Então, eu anotava tópicos, sempre fui muito de sistematizar essas coisas, e levava aquilo para frente. E eu descobri que eu aprendi muito, né, com isso, fazendo esse movimento. Lembro que eu fui substituir uma professora de gramática uma vez, e uma aluna, depois de uns 5 anos, me encontrou e falou, melhor professora de gramática que eu tinha. Gente, eu odiava gramática. Olha aí, ó. Então, mas era a responsabilidade daquilo que me movia para colocar as coisas em prática, né? E aí tem essa questão, assim, também tinha minhas inseguranças, né, dentro da situação, né? Com 18 anos, você deu aula para o supletivo, com 19, então eu dava aula para gente da minha idade hoje, que me chamava de senhor. Nossa, sim. E então, das coisas, assim. Uma pergunta séria agora, Humberto. O que é plano? Brincadeira. E o que é plano? Olha, César, na atual situação, plano é algo que eu elaboro para eu dar um salto na minha vida, entendeu? Plano é o que eu elaboro para não fazer. Plano é o que eu não tenho. Eu não tenho. Assim, você falou que você começou a dar aula cedo e tal.
e você falou que agora no começo do papo você está chegando perto dos 50. Qual que é a diferença? Eu vou fazer algum aqui por pouco tempo, mas qual que é a diferença de chegar agora perto dos 50? Como é que você viu o chegar perto dos 30, o chegar perto dos 40 e agora perto dos 50? Quão diferente é a sensação? Acho que não pela idade em si, mas pela vida, pela experiência, enfim, como é que se você lembra, né, de como você chegou quando você estava nos 30, tá com a cabeça X ou com os 40, como é que você está vivendo como é que em comparação ao passado? Lembro bem. Quando eu cheguei perto dos 30, eu tinha feito um movimento muito grande na minha vida, né? Eu me mudei para cá, tinha deixado toda uma história formatada e segura para trás. Então, eu estava indo para os 30 num novo horizonte, tentando criar uma nova história, com novas relações, e eu tinha muito medo da idade. Com 30 anos, pensando, agora isso vai ficar sério, mas talvez eu não tenha saúde vital o suficiente. Eu tinha um pensamento meio, tipo, eu vou envelhecer, né, com 30. Só que aí o mais louco foi porque entre os 30 e os 40 foi uma trajetória muito legal de entendimento, de mudança de pensamento. Então, quando eu cheguei nos 40, eu cheguei muito orgulhoso do que eu tinha feito, da minha trajetória, do que eu tinha feito com as pessoas. Então, eu cheguei nos 40 e falei, puxa, eu vou fazer 40. Então, eu cheguei com outra perspectiva. Eu estava lá, eu vi. Eu estava lá, eu fui DJ. Eu fui a DJ do aniversário dele. Foi. Tanto que eu fiz uma festa chamada 40 Anos Luz. E justamente porque eu pensei muito nisso, do pensamento para frente, do que eu tinha construído até ali. E eu não tinha... o medo de envelhecer eu não tinha. Aí as pessoas falam que muitas coisas mudam. Agora, nos 50, eu estou contra a perspectiva. Eu não estou com medo da idade. Porque agora, né, é um papo muito clichê que todo pai, mãe, avô, tio já falou. Cara, a perspectiva de vida que você tem nessa idade é muito legal, porque é uma somatória de experiências que acontecem. Só que algumas coisas o corpo não acompanha tanto. Mesmo, e não estou dizendo de vitalidade, eu tipo, sabe, uma dorzinha aqui, eu estou sentado aqui, minha lombar, ela pega mais. Ela não pegava antes, mas ela pega hoje em dia, um saco. Bolsa de água quente na lombar, né? Essa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita sede de colocar em prática coisas que eu fui, tipo, procrastinando, deixando para trás. Então, agora, eu tenho uma ânsia de, com essa cabeça de hoje, colocar planos em prática. E entender quem eu sou, assim. Eu me valorizo muito. E principalmente os perrengues que eu passei. Então, eu tenho essa perspectiva. E não tipo assim, eu me valorizo porque eu sou ótimo, né? Não, eu me valorizo porque eu entendi que eu encarei determinadas coisas e fui. Então, ontem mesmo eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, a forma que você lida com as coisas às vezes é meio passiva-agressiva. Foi de um aluno. Daí eu peguei e falei assim, que bom, mas é que você tem que lidar com isso. Talvez seja esse meu estado de lidar com algumas coisas. Se isso te incomoda, isso já não é um problema meu. É um problema teu. Então, nesse ponto... De repente, daí desce uma coisa... sabedoria, né? É nesse ponto específico. Estou até colocando em pauta uma coisa negativa, mas é que Virgínia já trabalhou comigo, né, foi dirigida por mim também, dei aula para ela. Isso é uma coisa que me acompanha nos 20, nos 30, nos 40, nos 50. Eu não tenho tempo a perder. Então, tipo, né, tem uma questão da formatação do trabalho, né? Que eu não sou uma fada madrinha ao dispor de ninguém dentro do trabalho como professor de teatro ou um provocador cênico, ali que seja, né? Eu gosto de dar um comando para a pessoa, para ela entender o formato. Só que dentro desse formato ela tem uma liberdade para crescer. E dessa liberdade para crescer, depois eu vou lapidar alguma coisa de orientação. Só que é isso, né? O mundo gira, tem gente que vai mais, tem gente que vai menos, e, enfim. Aí é nesse ponto que eu falo de falar mais e falar menos, né? Porque eu falo, por que eu fui falar aquele dia tal coisa, ou por que eu não falei, não fiz essa provocação, né? Anfa. O César fez uma pergunta, mas a minha mente geminiana, porque eu sou um capricorniano com ascendente em gêmeos, eu faço assim, ó.
Eu vou, em algum Mas a momento eu ideia volto. aqui é isso mesmo. Não, eu não quero que você mas a responda sim ou ideia não. desse podcast é. Inclusive, daí agora eu vou mudar totalmente de assunto, porque eu vou te perguntar. Posso perguntar daquele retiro que você fez? Porque acho que falar de Claro, mudanças acho que é interessante você contar essa sua experiência. claro que pode. Então fale sobre. Qual Conte. deles? Não, o último. O último. Enfim, vou contar. Eu fui num retiro, não é bem um retiro, né? Não viu o retiro, exato. Foi uma experiência chamada Mergulho Gay, que eram vários gays de vários lugares, né? E a base principal, ele era uma autodescoberta, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, e de um psicólogo que super legal, que eu sigo, e ele tem vários vídeos interessantes falando sobre a comunidade LGBTQIA+, e, enfim, as perspectivas dele se chama Caio Graneiro. Ele é ótimo. E na pandemia, eu fui ouvindo mais coisas, né? E eu fui nesse mergulho, nesse lugar, né? Cada um tem a sua busca. A minha busca específica lá era justamente para falar sobre esse comprometimento emocional que muitas vezes a gente tem com a vida, com o trabalho, mas qual que é o comprometimento emocional que às vezes a gente julga que tem numa relação e às vezes não tem. Eu falei, será que eu tenho uma lacuna nesse lugar, né? Qual que é a reflexão que eu posso fazer sobre isso, né? E lá tinha muito essa questão desse lugar de você refletir sobre a sua criação, sobre a sua trajetória, provocações que levavam você assim para a infância, para a adolescência, para vários lugares referentes até às escolhas que você faz, né? Que você fez, ou que você possivelmente viria a fazer, né? E eu sempre gostei, fui muito curioso com coisas que me tirassem do lugar. Virgínia mesmo foi comigo em vários rituais da lua, ritual xamã, ritual do pão da Eu primavera. fui, gente. Lembra? Eu fui. A gente promoveu coisa, porque assim, teve uma peça de teatro que é do Humberto que ele fez que praticamente foi uma experiência xamânica. Muito bom. A gente montou uma peça que chamava Truque, Magia, Miado e Fantasia. E era uma peça de bruxas, era uma peça infantil. Aí eu já mergulhei as meninas no universo Wicca, levei elas a ver um monte de coisa, levei elas para esses rituais xamânicos, a gente lia, foi uma loucura, né? Muito bom. Não, ó. Experiências, né? Eu não sei se hoje em dia eu sou um pouco mais objetivo para as coisas, assim. Tá. Eu Poxa não vida. acompanho tanto a pessoa na experiência. Eu indico a experiência e falo, vai. Agora eu não vou junto com você. Vai. Entendeu? Teve uma outra Não peça vou. que a gente fez, que daí a gente foi para a praia gravar, porque daí eu também inventei que tinha que gravar na praia. E daí a gente gravou, porque ia ter uma parte audiovisual e tal, não sei o quê. E daí tinha que gravar numa estrada à noite. E daí perderam a minha GoPro, que estava grudada no carro. Daí, corte seco, tá? Eu e o Humberto, um de cada lado da estrada à noite, caminhão passando, assim, tá? Com uma lanterninha e um sonho, procurando a GoPro que tinha caído. Foi um caos, e briga, e não sei o quê. Foi uma maravilha. E achou? Eu lembro que na época eu queria fazer um documentário sobre esse processo, porque foi muito interessante. Realmente foi assim, em termos de mudança e transformação, acho que para todo mundo foi muito marcante. Eu fiquei doente depois desse processo. Terminou a peça, no dia seguinte eu caí de cama. Eu também. Porque foi muito intenso, né, pelas pessoas, pela própria situação, porque misturava ali no processo bastante coisa de depoimento pessoal, né, dos atores, e ali muita gente não entendeu, eu apanhei, né, lembra? Verdade! Foi uma badaleia aí, foi uma história. Foi louco, mas tá. Perdemos. Perdemos César, o fio, perdemos. Oi. César, fale sobre. E as suas mudanças? O que você pensa sobre mudanças? Como que você encara? Cara, é engraçado, assim, eu tive uma mudança há algumas semanas, né? Eu mudei de cidade e
depois de morar 4 anos num lugar, eu mudei. E foi uma das perguntas que me fizeram isso. Ah, mas como é que você está lidando com tudo isso? E a minha resposta foi normal, assim. Para mim, a mudança... Eu, quando era moleque, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei muito por causa do trabalho do meu pai. Não muito, muito, mas mudei muito. E mesmo dentro da cidade, eu mudei algumas vezes, assim. Eu lembro quando eu morava em Toronto, eu mudei 7 vezes em 3 anos, ou alguma coisa do gênero, 3 anos e meio. Então eu sempre mudei muito, assim. A mudança para mim nunca é um estresse, assim. Eu acho que para mim é um momento e eu não tô querendo ser nenhum guru aqui, mas eu acho que é o momento de eu rever coisas e deixar coisas para trás, assim, físicas e não físicas, né? Então eu acho que para mim a mudança é algo que me ajuda a sempre me manter, não é em xeque a palavra, mas sempre me manter atento a tudo que está do meu lado, assim, né? Nessa última mudança, inclusive, que eu fiz, é, muita gente falou, nossa, como você tem pouca coisa, como você é minimalista, ou coisa assim. Mas para mim é porque é um pouco disso, assim, é tentar ser o mais leve possível, tanto na minha vida quanto no... Mas também é ruim, né? Porque também você perde muita coisa na mudança, tanto física quanto não física. Então, você acaba deixando coisas para trás, e eu acho que voltando ao nosso papo inicial ali, é uma escolha que você faz, né? Uma escolha que... Eu acho que toda escolha tem uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia, é isso que fala, né? É, e eu acho que... Mas a renúncia é no sentido de não de negação, de esquecer, ou de... Né? Eu, por exemplo, tive dois amigos meus... meio que de infância, assim, eu conheci eles já eram mais velhos, né? Tinha uns 9 anos, 10 anos. E num dado momento da vida eu escolhi não falar mais com eles e deixar tudo para trás, assim. E não que tudo que eu vivi com eles foi esquecido, muito pelo contrário, tenho um super amor, super carinho por tudo isso, mas acho que a partir daquele momento eu resolvi mudar um pouco o jeito que eu lidava com algumas coisas, o jeito que eu lidava com algumas pessoas e acho que parte. Então, para mim, eu acho que a mudança para mim, né? Eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável. E eu sei que tem muita gente que tem uma resistência à mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de status de relacionamento, mudança de tudo assim. Isso não é errado, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que, para mim, eu vejo a mudança como um empurrão necessário para me tirar do conforto, sabe? Ou da zona de conforto, né? Do conforto eu quero estar Uhum. sempre, né? Mas aquela zona de conforto onde a gente se acomoda e acha que as coisas vão, né, acontecer. É um pouco do que o Humberto falou no começo sobre falar e não falar, né? A escolha de não falar ou a escolha de falar é um empurrão de algum lugar, de você mudar o seu jeito para testar alguma coisa nova. Talvez daqui a alguns meses o Humberto fale assim, puxa, não, quero falar sempre de novo, como é que eu sempre fiz. Ou talvez não, enfim. Mas eu acho que eu vejo a mudança um pouco de... talvez eu me equivoque aqui, mas é um mal necessário para mim. Para mim, né? Sabe o que eu pensei? Olha que louca, né? Porque a gente estava falando sobre escolhas e eu mudei a palavra para mudanças. Porque eu acho que talvez para mim, e daí eu comecei a refletir sobre isso, realmente, para mim, a escolha sempre é mudar. Que loucura! Eu tenho uma coisa com mudar e mudanças em diversos aspectos. Acho que eu já tive 560 fases. O Humberto já viu algumas, né? Eu gótica, teve banda de funk, daí eu já fui evangélica, daí já, enfim, uma casa morando com 5 pessoas, todas tudo sapatão. Então eu vou. Só que é engraçado que vai adicionando, eu não vou, que nem você falou até num episódio atrás, César, eu não vou trocando de personalidade, eu vou adicionando, assim. Tipo, Virginia continua sendo gótica. Ela vai ser uma funkeira gótica. Ela vai. Tudo vai ser meio dark agora. Mas é engraçado isso, de que, gente, mudança, escolha, porque na escolha também tem o permanecer, né? Tipo, você Total. não, né? Então, na verdade, eu fiquei pensando quanto, para mim, essas duas palavras se encaixam, mas nem para todo mundo, né? Vai se encaixar. E eu acho que, por exemplo, o que o Humberto estava falando antes, e eu vou pedir para ele desenvolver um pouco mais isso, eu acho que também a gente, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai também entendendo o nosso lugar no mundo, né? Eu, pelo menos, tenho passado muito por isso. E entender o nosso lugar no mundo, acho que, para mim, pelo menos, e acho que para o Humberto me parece que é algo parecido, também vem esse ponto de o quanto eu quero mudar pelo outro ou por mim, ou o quanto eu não quero. Uhum. Quero ser o passivo-agressivo, eu quero me calar, eu quero falar.
Não interessa. É o que você falou para sua aluna. A partir daqui o problema é seu. Porque eu sou assim. E se você aceita ou não, aí o problema não é meu, aí o problema já é seu. E conforme a gente vai, acho que quando a gente é jovem, a gente quer muito ser essa pessoa flexível, de agradar todo mundo, né? No final de semana agora, eu fui para um casamento de umas pessoas que eu não conhecia, né? E no final de tudo, tá, as pessoas, nossa, você é muito legal, começaram a falar isso. E uma das respostas que eu dei foi, poxa, sim, eu sou legal, mas também veio partir de vocês que me deixaram num ambiente confortável, onde eu pude ser quem eu sou, né? Sem forçar nada, sem ser, né, ser flexível no sentido de me botar numa caixa onde eu não tô, né? Então acho que vem um pouco disso. Você acha que é um pouco disso que também tá passando por você hoje, Humberto? Você se encontrar no mundo e saber o seu lugar no mundo? Sim, porque tem a ver também com o lugar que você quer estar, né? De perceber que aquele lugar não te compõe, ou que aquilo não faz mais sentido para você, né? Ou como você mesmo disse, né? Dos seus amigos que você tem amor e carinho, mas aquilo não te compõe mais, né? É você sair fora. Eu acho que é a escolha de você ter esse lugar de entender qual que é o teu lugar. Você está disposto a mudar pelo outro, né? Eu fiquei muito tempo solteiro. Eu estou aí quase um ano num relacionamento e que me trouxe muitas reflexões. Eu acho que a gente muda muito se relacionando com as pessoas, mas quando você tem um relacionamento muito próximo, que é o relacionamento mesmo, né, afetivo, ele traz para você outras reflexões de falar, nossa, eu achei que aqui eu era mais flexível ou menos. Ah, eu achei que aqui eu não teria esse tipo de ideia. Achei que aqui eu não cederia e eu cedi. Enfim, isso me trouxe algumas reflexões e umas constatações de quem eu sou e de quem eu estava me tornando, né, dentro da própria situação. Porque, por exemplo, pegar essa questão de estar no lugar que você quer estar. Todo mundo já passou por isso, do tipo, ai, Vicky, ai, César, hoje eu vou fazer um jantar na minha casa de massas, vem aqui. Né? Daí você fala, putz, ai, Humberto, eu acho legal, mas jantar de massas, quem será que vai? Não estou afim de interagir. Ai, mas eu vou. Daí, às vezes, você vai no lugar, até é legal, mas você se força a ir. Tudo bem. Mas às vezes você vai só por uma obrigação e chegando lá você fica tipo, ok, eu fico meia horinha e vou embora. Né? Qual que é a sua disponibilidade de estar realmente presente naquele lugar? Você quer mesmo ir? E aí a gente tem muito problema, a gente que eu digo, eu estou generalizando, não nós exatamente, né? Com esse não, porque às vezes as pessoas dão não pra gente e você fala, ah, que pena que ela não vem, né? Ou tipo, ah, dá aquela insistidinha básica. Mas quando você fala um não e fica, ai, não acredito, ai, você sempre é assim, né? Não dá para vir. Então, esse tipo de coisa hoje em dia me pega muito. Tipo, tá, eu sou sempre assim, eu não quero ir, eu não vou, obrigado. Não sou obrigado a ir, eu não quero ir. É nesse lugar que possivelmente tem aparecido essa passivo-agressividade, porque quando a pessoa já insiste a primeira vez, eu falei, gente, você não entendeu? Eu não tô afim, não quero. Então eu já dou esse corte. Às vezes eu prefiro calar em alguns momentos para não falar, não ir nesse movimento. Enfim, então eu tenho pensado muito sobre estar onde eu quero estar, como eu quero estar e com quem eu quero estar. E me feito essa pergunta. Muitas vezes antes de ir, e às vezes quando eu chego no lugar eu falo, nossa, eu realmente quero estar aqui? Nossa, falou aqui, eu falei, agora eu vim, mas agora eu tive essa constatação que isso não mais me compõe. Então, eu vou fazer o quê? Da próxima vez eu não venho, mas é uma verdade absoluta? Se daqui a 3 anos eu quiser voltar e falar, que saudade daquilo, eu queria ter uma nostalgia. Também vale a pena, mas é entender onde você quer estar naquele momento, né? Você lida bem com esse sentimento vocês dois são pessoas muito provocadoras. Né, vocês gostam de dar tipo, falar e provocar, assim, do tipo, e não provocadoras do tipo, ai, vou ficar alfinetando os outros, mas do tipo, de fazer essas perguntas que as pessoas não fazem, ou de falar coisas que são inesperadas e tal. E eu fiquei pensando o quanto eu sou diferente de vocês, porque eu acho que eu sou mais passiva, não sei brigar. E o quanto, para mim, assim, isso também é recente. Eu comecei a aceitar tanto que eu sou a chata, que tipo, tá, não vai ter lugar para sentar? Não vou. Não vai ter. Poxa, gente, eu tomo vinho, então não vou para um boteco que só tem cerveja. Não vou, essa sou eu, mas antes eu ficava me forçando um pouco a tentar me encaixar
nos lugares pelas pessoas, legal, né? Uma hora ou outra você faz isso e tal. Mas o quanto, né, que você tem que ficar fazendo isso tantas vezes. E também fiquei pensando nisso que você falou, César, que o Humberto falou também, que é isso, algumas pessoas vão continuar sendo importantes, tem pessoas que eu tenho muito carinho, mas que não tem nada a ver comigo, sei lá, amigos bolsonaristas, pessoas que passaram pela minha vida, mas que não têm a menor condição de eu continuar convivendo com essas pessoas. Uhum. E tudo bem, né? Também a pessoa tá num lugar de carinho seu, tipo, cara, se vê a pessoa às vezes, beleza, lindo, mas eu acho que a gente está dando cada vez mais valor para quem está realmente participando do nosso dia a dia, ou de quem a gente quer trocar mais as vitórias, as tristezas, etc, né? Ou também, por exemplo, pessoas que nem eu e o Humberto, a gente fica muito tempo sem se falar, mas sempre que a gente se fala, é como se, tipo, eu sei que eu posso contar com ele, acho que ele sabe que ele pode contar comigo, e é isso. Uhum. Entra num lugar familiar, assim, quase, sabe? Sim, eu acho que essa coisa da escolha também tem um ponto importante que eu acho também que eu vejo a dificuldade, não só minha, mas às vezes a dificuldade de outras pessoas, e eu quero ver de vocês, se vocês têm e como vocês lidam com essa dificuldade, que é o medo de perder ali o bonde, né? Então, por exemplo, não escolho ir nessa festa. Mas será que foi legal ter nessa festa? Não escolho ir nesse bar porque não tem vinho. Será que foi legal? A galera tá se divertindo, tá em casa aqui. Às vezes isso cria uma angústia, né? E foi uma das coisas que eu perguntei no começo pro Humberto também, mais ou menos, mas cria essa angústia do e se, né? O famoso e se, né? Quando você escolhe alguma coisa, você sempre fica pensando, mas e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Se eu tivesse, né? E de novo, quanto mais a gente cresce, mais a gente vê nosso lugar no mundo, mais e se's aparecem, né? E se eu tivesse tomado aquela decisão? Se eu tivesse ido para A e não fosse e fui para B, enfim. Vocês têm isso? E se sim, como é que vocês lidam com isso, assim? Muito. De pensar, eu falo não, eu falo, mas será? Pensando se tinha alguma possibilidade, se eu estava perdendo ou descartando. É muito para minha carta dos enamorados do tarô, né? Que tem ali 3 caminhos. É por esse ou esse. Nenhuma escolha é certa, nenhuma escolha é errada. Ela é apenas uma escolha. Se você escolheu A, B e C estão caminhando ali, poderia ter ido para aquele lugar. Então, lógico que eu estou falando sobre isso agora, na hora eu queria ter esse discernimento, né? Pois é. E por isso exatamente, por isso que eu perguntei como é que a gente lida com isso, porque é difícil lidar, né? E aí eu tenho aquele momento de impasse. Esses dias eu tive não um surto gritando, mas um surto interno, né? E fiquei refletindo muito sobre, meu Deus, por que daquele dia, naquele momento, naquele tempo eu disse esse sim, eu não podia. E a consequência que eu sofri de tudo isso foi uma escolha de um sim que eu dei, mas aí o caminho seguiu por um lugar. Então, então por que você já sabia e mais uma vez você fez essa escolha, sabendo o rumo que ela ia dar? Então, também tem às vezes tem uns deslizes. Eu me irrito muito mais, me angustia muito mais quando eu insisto numa coisa que eu meio que já entendi que não era, mas parece que daí eu quero dar uma comprovadinha, né? Falar, vou dar essa comprovadinha. Eu vou dar essa comprovadinha só para ver se é isso mesmo. Mas aí foi. Então, isso é o que mais me angustia. Nossa, com ódio de mim quando eu falo sim para os negócios que eu sabia que não era para eu fazer. Eu sabia, no fundo, daí de repente estou eu lá, acabada depois, sofrendo as consequências das minhas próprias escolhas. Mas eu percebi uma época que o meu sim para as coisas era muito movido, ainda obviamente, pelo medo da solidão. Às vezes eu tinha medo de começar a falar muito não e parar de ser chamada ou ser esquecida, etc. Então, daí eu ia falando sim, de repente eu tinha 500 coisas para fazer, sei lá, no final de semana e não aguentava. Daí, enfim, aos poucos eu fui aceitando, até que um dia uma amiga minha falou que eu era o Grinch, e eu falei, sou mesmo. Mal-humorada, não quero ir. E mesmo assim o Grinch é sempre chamado, né? Ele tá sempre lá no Natal. Exato. E daí é isso. Daí, hoje em dia eu não gosto de Natal, já gostei de Natal, até agora eu virei o Grinch mesmo, entendeu? Porque o Grinch não pode dizer que gosta de Natal, mas no fundo tem que gostar. Mas, enfim, eu fico com bastante FOMO, né? Que falam que essa coisa de devia ter, mas agora eu fico mais em paz também
com não ir e dizer não. Porque daí Tem quando uma eu vou, coisa- entrego, entendeu? Vrá. Mas é o que o Humberto falou. Se é pra ir indo, né? Exato. Não, mas porque é o que daí o Humberto quando falou, eu assim. for, é isso, entendeu? As pessoas ficam assim, emocionadas que eu fui. As minhas amigas, quando eu vou para elas fazem umas festas aqui, elas ficam falando no microfone enquanto tocam, não sei o quê. Eu chego, elas falam no microfone, tipo, atenção, Virgínia chegou. Tipo, entendeu? Daí é uma comoção. Mas sabe Na que verdade, é uma pouco daquilo. tática. Mas é um pouco daquilo. Mas exato, mas é um pouco daquilo. Quando você escolhe estar no lugar, você está lá como você está lá inteira, né? Quando você não escolhe que Exato. você está num lugar e fala, não quero estar aqui, não é você que está ali, né? Você está ali de saco cheio, você não vai ter a mesma. E tudo bem, normal, às vezes acontece isso uma vez ou outra, mas se você faz muito pelos outros, acaba que chega um momento que você não é você, assim, né? No caso do casamento que eu falei, assim, eu fui lá e eu tava lá, eu queria estar lá, eu tava ali inteiro. E isso transpareceu rapidamente quando todo mundo falou, poxa, que bacana, você foi lá, você ajudou, porque eu tava lá, porque eu queria estar lá, mais do que nada, mais do que tudo, assim. Mas enfim, uma outra perguntinha bem fácil, assim. Vocês lembram de alguma, né? Lá vem. Não. Tiveram algumas, provavelmente, eu espero. Mas de uma escolha que vocês fizeram que mudou a vida de vocês, assim? Não precisa ser, pode ser pro bom, pode ser pro ruim, pode ser. Mas assim, não precisa ser nada grandioso, assim, com essa escolha aqui eu virei X. Mas algo que você, assim, você lembra até hoje, assim, dessa escolha que você falou, putz, aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu lembro. Sem Eu acho gritar, que gente, um de cada vez. para mim foi a escolha do teatro mesmo. Foi meio importante porque eu tinha desistido, eu sempre gostei de teatro na adolescência, eu estava fazendo graduação em comunicação, né, em publicidade, e uma amiga minha me chamou para ir fazer uma aula experimental com ela num curso técnico, e eu não queria ir. Falei, eu não vou, estava meio com preguiça, assim. Falei, eu estou fazendo outra coisa. Minha mãe me deu uma cutucada, falou, você sempre gostou de teatro, leva ela, vai, porque ela queria uma carona também, né? E eu resolvi que eu ia. Eu acordei e falei, eu vou. Aí eu fui, e aí nós chegamos lá, era uma entrevista, e nós nos matriculamos na aula. Ela nunca pisou no curso. E eu me formei, né? Terminei, e dali começou a minha história. Então foi uma escolha que para mim ela foi muito relevante, porque se eu não tivesse ido aquele dia, talvez eu não tivesse ido outra vez. Eu não teria tido esse estímulo para ir, né? Então essa foi uma escolha bem relevante para mim, bem pontual. Eu fiquei pensando, eu sempre trago a vez que em 2014 eu voltei para Curitiba, foi um horror a minha vida dali para frente, nunca devia ter voltado para aquela merda, daquela cidade, não sei o quê, lá que eu fui lá, fiquei 4 anos, deu tudo errado e voltei para São Paulo. Porque na verdade a ideia não era ter ido para Curitiba, né? Era só eu ia passar lá e ia viver assim, com uma mala pelo mundo. Deu tudo errado, eu tive que ficar em Curitiba. Foi isso que aconteceu. Mas vou mudar a minha resposta dessa vez. E falar que a decisão mais recente foi uma decisão, inclusive, uma escolha e uma mudança, ao mesmo tempo consciente e inconsciente, em termos que consciente, porque era isso que eu queria fazer, só que eu não sabia o tamanho daquilo, que foi, tipo, com 19 anos, eu saí de Curitiba, fui morar fora, e depois eu vim morar em São Paulo, que é onde estou desde então, tendo esse breve momento de volta horrível para Curitiba. Mas essa saída de Curitiba com 19 anos, que é relativamente cedo, você já ir, né, morar sozinha, enfim, fez com que eu conseguisse cortar o cordão umbilical, pelo menos parcialmente, já ali, e também me tornar uma pessoa bem mais livre e que aceita o que gosta, o que quer fazer, que não tem tantos assim ressentimentos e não é tão fechado. Às vezes eu fico pensando o que teria sido de mim se eu tivesse ficado lá com a família que eu tinha, com a mãe que eu tinha, com o pensamento, às vezes, das pessoas que eu convivia. Eu poderia ser uma pessoa completamente diferente, assim. E eu acho que foi muito corajoso da minha parte nessa época ir embora e não voltar. Tipo, agora eu vou bater de frente, o que é isso? Com uma família evangélica, careta, não sei o que, e eu até hoje sou considerada a louca drogada
e afins, né? E é isso, e talvez eu seja a louca, a drogada mesmo. Então, eu acho que foi muito importante, mas é isso, mas eu sei que eu estou muito mais em paz comigo mesma por conta disso do que eu estaria se eu tivesse ficado lá totalmente recalcada. Sim. Bonito, né? Bonito, né? Chorei até. Mas aqui não dá pra ver, porque não Calma, tá calma. Sem calma. O vídeo não tá HD. E você, César? Cara, tem várias, assim, como eu te disse, assim, mudança pra mim é uma coisa que eu gosto, assim. Então, cada vez que eu me vejo numa zona onde eu tô muito confortável, eu sempre dou uma empurrada para algum lugar, assim. Mas eu acho que, então tiveram várias. Eu acho que duas, assim, rapidamente, assim. Uma foi quando eu comecei a trabalhar na área de cinema, eu trabalhei numa produtora de comercial gigante em São Paulo. E eu demorei para conseguir um trabalho lá. Eu fui atrás do diretor comercial, eu mandei e-mail para ele durante uns 3 meses, até a hora que ele me contratou ali meio que forçado, entre aspas, assim, né? E deu 3 meses, eu recebi uma proposta de uma agência de relações públicas completamente careta. Eu tinha que trabalhar de terno e gravata e tal. E eu recebi essa proposta, nem era boa, assim, não é questão de financeiro, assim, era uma questão de eu me jogaram num lugar assim que eu falei, cara, que legal. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, eu não tenho ideia do que é esse lugar, não tenho ideia se eu vou me encaixar, mas eu quero ir. E fui, assim. E meu chefe na época, esse cara da produtora, olhou pra mim, ficou super desapontado, porque, né, eu tava saindo da publicidade, indo para um lugar nada a ver, que não era meu perfil, e nunca foi, né? Mesmo hoje, nunca foi. É, mas mudou um pouco, acho que o rumo da minha carreira, assim. Eu acho que e nem tô falando que ficou boa, ficou ruim, não. Mas mudou porque eu fui para um lugar que foi um movimento que quase ninguém faz, e isso acho que me tirou muitas oportunidades de um lado, né, do lado criativo, de publicidade, de cinema, de conhecer mais pessoas, mas também, sei lá, talvez me deu umas outras habilidades dos quais, sei lá quais são, mas não me arrependo, acho que foi incrível a oportunidade, mas foi uma decisão que eu fiz, assim, e completamente o oposto, assim. E acho que a outra foi alguns anos antes, quando eu entrei numa faculdade de cinema e, e achei chato e saí. Fui fazer um curso, assim como o Humberto falou, fazer um curso técnico. E por essa razão eu nunca tive um bacharelado, assim, porque uma coisa foi olhando com a outra, e é uma coisa que ainda me pega hoje não ter esses 4 anos de faculdade. Pode ser besta agora, mas me pega, assim, foi uma decisão para mim que eu tive no impulso, e foi engraçado, porque eu saí da faculdade, voltei depois de, sei lá, no semestre seguinte, depois de 3 meses, eu voltei e saí depois de 2 meses. Assim, não quero. Então foi uma decisão que impactou, assim. Cada dia que passa eu penso mais no peso disso e o quanto talvez eu acho que eu faço menos por não ter esse título, sabe? E aí hoje eu falo assim, então vou voltar à faculdade. Eu falo, não, mas 4 anos de faculdade, nem César, fudendo. eu tô pensando em fazer psicologia. É Vamos fazer louco! junto. Mas eu vou te falar então, só que tem um problema aqui que no Brasil é melhor, aqui não tem faculdade à noite. Você tem que parar de trabalhar, porque a faculdade é durante Pô, o dia, daí fica integral. difícil. Exato, e Vocês aí sabem que, vocês falando dessa coisa da faculdade, eu vou falar então. Eu estou fazendo uma faculdade, gente. Entrei esse ano, estou fazendo uma EAD de Que licenciatura em ótimo. teatro, porque eu era muito frustrado por eu não ter uma licenciatura em teatro, já que eu dou aula há tanto tempo. olha só. Então, foi uma escolha que eu fiz esse ano e está sendo uma experiência muito diferente, porque quando você vai ouvir sobre antropologia, produção de conhecimento, quando eu tinha 18, 19 anos, eu achava isso um saco. E hoje em dia, o tipo de reflexão que essas coisas me trazem são sensacionais. Eu falo, nossa, mas eu não ia ter essa escuta sem a experiência, né? Voltando a falar lá do começo, tipo, não teria, nossa, nem um pequeno nível de reflexão dessa associação da evolução da humanidade e por ter passado por essa, digamos, revolução tecnológica que aconteceu durante esse tempo, me traz também outras perspectivas que lá atrás não traziam, né? Então está sendo muito legal. Só para contar essa experiência, Nossa, falando de eu acho faculdade, de super fã universidade. de fazer Não, faculdade mais velho, cara. É impressionante. Eu fiz também ela acho. não mais velha, mas eu fiz tipo não, eu fiz direito, depois fiz não sei o quê. Mas daí quando eu fui fazer cinema, eu lembro que eu tava muito mais afim
de ouvir, assim, a parte de história do cinema, de não sei o quê. Imagina agora, com psicologia, eu vou virar nerd da turma, né? Não, e você retém o conteúdo muito, muito melhor, assim, de alguma forma. Eu acho que você consegue fazer muitas mais ligações, assim, né? Eu estou estudando, fazendo um curso, né, uma pós-graduação, assim, e para mim, assim, é quase que sabe quando você acha que a sua mente vai para o lado por 5 minutos e fala, não, agora eu quero voltar e ver tudo de novo, porque eu perdi 5 minutos, agora eu já perdi o fio da meada, assim. Então, para mim, eu teve até uma das aulas que eu tive que dar uma apressada pelo tempo da prova que eu tinha que fazer e tal. Fiquei completamente chateado, assim, comigo mesmo. Falei, não, como é que assim eu apressei, sabe? Fui meio que ouvindo meio rápido. Agora assim, de ficar chateado de perder matéria, exato. tipo, como assim? Uma pergunta agora para vocês dois, para a gente ir se encaminhando para o final. Que quais são as escolhas do momento? Quais escolhas vocês estão tendo que fazer agora? Tandam. Agora. Cara, você quer começar, Humberto? Deixa eu começar, já que você estava falando, pedindo tanto. Tá, então, eu tentando, eu fiquei quieto, você viu? Para fazer jus ao que eu disse no começo, eu falei, vou ficar mas o César falar. Captei. Eu estou num momento de escolha, agora, assim, de abrir mão de algumas questões, de dizer alguns nãos para algumas coisas, para poder abrir espaço para coisas que são relevantes para mim. Mesmo que essas coisas sejam estudar livros que estão há 2 anos ali parados, que eu sei que vão somar em alguma coisa do meu trabalho. Então, eu estou nesse momento. Escolhas relevantes profissionais, dizer alguns nãos para poder abrir esse espaço. Isso, para mim, está sendo muito relevante e, ao mesmo tempo, chocante. Eu falei, nossa, eu vou dizer não para isso, meu Deus. Entrei e fiquei num conflito, assim. Agora eu tô no cume, assim. Sabe quando você está no momento de falar assim, eu tô nesse processo. É uma coisa que dá medo mesmo, dizer não, né, para trabalho. Ainda mais quando a gente é isso, que freela e não sei o que, a gente fica tipo, putz, vou dizer não. Socorro. Preciso abrir uns espaços ali por conta de outras coisas, né? Sim, exato. A gente acha que tem a energia infinita, né? Tempo infinito, e não tem. Fala, César. Cara, para mim são várias, como eu te disse, assim, essa mudança de cidade para mim simboliza muita coisa. Tem muitas coisas a se pensar de escolha de vida, assim, primeiramente, assim, que rumo a minha vida pessoal vai tomar. Mas eu estou num momento também de escolha de vida profissional, assim. Então, para mim, tá um momento bem interessante, sim. Não vou nem falar que é ruim nem bom. É interessante de pensar cada dia. Eu acho que é o que o Humberto falou no começo, só que às vezes tem dia que eu decido me calar ou calar para mim mesmo, sabe? Tem dias que eu decido falar para mim mesmo. Acho que é menos para o outro, a troca, o meu falar ou não falar é menos para o outro e mais para mim, assim. De o quanto eu me desespero com algumas escolhas ou com algumas mudanças que estão aí no horizonte e o quanto eu aceito e deixo a coisa. Então, só cada dia isso muda, né? Então, são escolhas que vão acontecer no próximo ano e por aí, mas é isso, tanto no profissional quanto no pessoal. É isso, mas eu tenho essas duas escolhas grandes, assim, que tá sendo interessante. E é tudo novo para mim, assim. Para mim essas duas escolhas, essas duas mudanças são novas, assim, são coisas que nunca aconteceram na minha vida. Então eu tô num. Nossa, eu estou muito curiosa. Quero que acabe logo esse podcast para perguntar o que é. Eu não estou sabendo. Depois eu te conto no off. Exato. Eu estou curiosíssima. É louco essa coisa do e se, né? Porque a escolha, teoricamente, é uma só, mas os e se são muitos, né? Então, acho que é meio impossível a gente passar a vida sem esses e se. É lógico que o ruim é quando a gente se prende e fica naquilo do tipo... Por anos eu me prendi nisso. Por anos, uma das tatuagens que eu tenho, inclusive, é sobre perder oportunidades. Imagina, né? Toda vez que você faz uma escolha, você perdeu zilhões, milhões, ou milhares de oportunidades. Então, assim, que loucura é você. Eu já escolhia pensando nas oportunidades que eu estava perdendo.
não na escolha em si, Sim. né? Então, sempre que eu escolhi alguma coisa, eu pensava no que eu estava perdendo. Hoje, né, de um tempo para cá, eu venho, não vou fazer da seita aqui, mas vou falar da seita, graças à análise, eu tenho pensado, eu tenho botado muito mais peso na escolha do que no que eu deixo para trás, porque o que eu deixo para trás, eu deixei para trás, e é uma escolha deixar para trás também, né? Não que eu não pense nessas coisas, mas claro que penso, mas são coisas que ficam para trás, tá tudo bem. E dá sempre para voltar, eventualmente. Não tudo, claro, mas sempre para voltar. Então, né, a própria escolha de estar aqui num país diferente, longe da minha família, longe da minha mãe, longe do meu pai, longe da minha irmã, é uma escolha que me pega todo dia, né? Eu sempre brinco assim, falo, pô, cada dia que eu passo, né, cada dia que passa, minha mãe e meu pai envelhecem muito mais do que um dia, porque quando chegam depois de um ano ou alguma coisa assim para vê-los, o ano que passou me parece que é muito maior do que um ano, né? Então, e é uma coisa que me pega e, enfim, é uma conversa não só normal minha com a minha analista, mas com a minha mãe, enfim, de quanto essas escolhas machucam, mas são escolhas, né? Então tem que fazer. Quer dizer, tem, se quiser, mas E isso. quando a gente Uma faz passagem também de tempo mesmo, escolha, né? Total, é. E como é relativa a passagem de tempo, né? Essa coisa de um Uhum. dia não é um dia, né? Você chega lá, eu vejo minha mãe e falo, nossa, como ela envelheceu mais do que, né? Não por ruim, né? Todo mundo envelhece, também envelheci, né? Tem muita gente Sim. que me olha e fala, nossa, sua barba tá branca pra caramba e tal. Pô, tá, você me viu às vezes um ano passado, mas enfim. as escolhas que a gente faz, elas, né, daí você escolhe, segue por aquele caminho, faz com que a gente lide com a realidade daquela coisa, né? E a realidade sempre vem com 500 coisas que você não esperava, coisas diferentes do que você fantasiou, etc. Então, o e se vai ser sempre mais mágico, etc., porque ele está ali dentro do Total. mundo da fantasia, ele pode tudo no e se, né? Já a escolha ali tem os grãozinhos de frustração junto, tem os grãozinhos de não dar certo, tem os grãozinhos de você ter que voltar e fazer outra escolha. Então, acho que é por isso que também a gente às vezes se pega um pouco nesse ideal do que não foi escolhido, né? Que se permanece no mundo do ideal e não vem para o mundo do real. Do real. Né? Olha que bonito. Falando por essa questão de idade, assim, muito rapidamente sobre esse si, eu escrevi um espetáculo que chama Entre Tantas Coisas, isso já faz um tempo, foi logo nos 30 e pouquinhos ali, e esse espetáculo falava do reencontro de amigos que né, eles se encontravam ali depois, nessa crise dos 30, e um dos conflitos deles na dramaturgia era esse se, né? Se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse colocado, e por aí vai, né? E aí eles falam, se eu tivesse tido coragem, eu teria feito uma outra coisa, mas de certa forma, né? Eles falam da coragem que eles tiveram para viver aquilo naquele exato momento. Então sempre vai ter, né? Como a gente já disse, essa questão de abrir mão de uma escolha para poder colocar outra, quanto que a gente coloca de energia para aquelas coisas. Só nós sabemos, né? O outro pode te julgar por você ter feito isso, aquilo, o outro, ou também usa uma referência, porque quando você faz uma escolha, automaticamente você muda, né? E a dramaturgia falava disso. E o quanto muitas pessoas ainda querem conversar com alguém antes da escolha que ela fez e da experiência que ela passou. E te colocam naquele lugar que não te ocupa mais. E aí entra aquela outra escolha. É com esse tipo de pessoa que eu quero conviver? É essa relação que eu vou alimentar, né? E aí vai por esse caminho. É verdade. Já ouvi, nossa, você mudou tanto, como se fosse uma coisa negativa, e não é. E ainda tem as escolhas que a vida faz pela gente, né? Que de repente vem uma coisa que nos leva junto, assim, sim. Porque também a gente não pode, né, achar que a gente é só feito de escolhas. Tem uma boa Valeu, vida. parte Obrigado, aí, universo. né? Valeu, obrigada. Nossa, estava precisando desse, né, caminhão de merda agora. Então ainda tem isso, né? Olha só. Ficamos por aqui? Fica para um próximo episódio, esse Mudanças do Universo. O universo e suas mudanças. Do Meio Tim Maia, né? O Exato. universo e suas...
Vamos chamar aqui o senhor do universo, a senhora do universo. Senhora do destino, chamaremos a senhora do destino para falar com a gente. Senhora do destino, pronto. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana. Suzana Vieira aqui, ó. Tô querendo deixar aqui embarcado. Suzana Vieira no próximo episódio, o pessoal aguarda aí. Vai ter que ser mais lá pra frente, pra ela não falar que ela não tem paciência com iniciantes. Alguém sabe fazer a voz da Suzana Vieira? A gente põe só. Exato. A gente usa o chat GPT, inteligência artificial para fazer. Pronto, tá ótimo. Humberto, muito obrigado pelo papo, pela troca. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço, foi ótimo e me abriu várias coisas aqui. Isso é muito bom. Né? É bom. Muito bom. Mas sabe que é uma coisa, antes de terminar, mas é isso que você falou lá no começo, assim, às vezes a gente falar e se ouvir abre muitas portas, assim, nem sempre boas, mas abre umas portas para a gente pensar e refletir um pouco sobre o que a gente está dentro da sua cabeça. Eu acho que uma das coisas da análise da terapia que é bom é isso, você fala e ajuda muito, quando você se ouve, você fala, não sei se isso daqui tá bonito não. Ou, às vezes, pô, aqui, como sou um gênio. Nunca aconteceu de eu falar um gênio, mas tá aí. Mas, de repente, alguém aconteceu, deixando aí pra galera, para quem quiser. Eu sinto excluído. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Beijo. Beijo.